O que faz uma pessoa ser notável? Essa pergunta parece simples, né? Mas a resposta para ela está mudando. E muito. Hoje, a gente vai entender essa transformação. E para isso, vamos para um lugar que é tipo um laboratório perfeito dessa nova era da fama. Então, vamos lá. Pensa bem por um instante. O que torna alguém influente ou famoso hoje em dia? Será que é o poder político, a contribuição para a cultura? Ou será que é uma coisa totalmente nova? Essa é a grande questão que a gente vai investigar. E o nosso laboratório é a cidade de Bom Jardim, lá em Pernambuco. Mas por que lá? Porque as histórias das personalidades mais famosas da cidade revelam uma tendência que está acontecendo no mundo todo. Uma história sobre poder, sobre memória e sobre a ascensão da fama digital. Vamos começar pelo jeito mais, digamos, clássico de ter influência: a política. Aqui, o poder é construído ao longo de décadas, com base em estruturas, governo e, muitas vezes, em um sobrenome de peso. Em Bom Jardim, esse poder tem um sobrenome: Rufino. Por gerações, essa família esteve ali, no centro da gestão pública, construindo um tipo de influência que se baseia em legado e em serviço público de longo prazo. Olha só a trajetória do patriarca da família, o Sebastião Rufino. É impressionante. Ele foi prefeito, depois deputado estadual por 3 mandatos seguidos e ainda suplente. Isso aqui não é só sobre ocupar cargos, né? Isso é sobre construir, tijolo por tijolo, uma base de poder que se estendeu por décadas, consolidando a importância da família na política de todo o Estado. E a retórica que eles usam para afirmar esse poder é, brilhante. Quando o filho dele foi eleito, o Sebastião Rufino não falou em continuidade, não. Ele falou em vitória popular contra uma oligarquia retrógrada. É uma jogada de mestre, né? Ele está basicamente enquadrando a própria família como uma ruptura, legitimando uma nova hegemonia. E o legado, de fato, continua firme e forte. O poder passou de pai para filhos, o Fabiano se tornou prefeito reeleito e o Sebastião Filho secretário municipal. Isso mostra que aquela vitória não foi só um momento isolado, mas sim a consolidação de uma nova dinastia política. Mas a influência de um lugar não vem só da prefeitura, certo? Em total contraste com os arquitetos do poder, a gente tem os guardiões da alma da cidade, os artistas e os historiadores. E em Bom Jardim, essa alma cultural tem nome e sobrenome. Ela é moldada por 3 figuras centrais: Dodô Félix, o guardião das histórias; Braulio de Castro, que transformou a cidade em música; e Marli Mota, que pintou e escreveu as memórias de lá. O Dodô Félix é a peça-chave dessa história. Ele não é apenas um poeta, ele é a memória viva de Bom Jardim. É aquela pessoa que conhece os nomes e os casos de sua terra, sabe? É ele quem garante que a história da cidade, tanto a falada quanto a escrita, não se perca no tempo. E o mais fascinante aqui é ver como essas figuras se apoiam. Não existe competição, é uma rede de verdade. O Dodô Félix não só preserva a cultura, como a celebra ativamente. Ele propõe um prêmio e, de cara, nomeia seus parceiros Braulio e Marli. Um vale do outro, fortalecendo todo esse ecossistema cultural. Essa citação da Marli Mota, nossa, resume tudo de um jeito perfeito. A arte deles não é só sobre Bom Jardim, ela nasce de Bom Jardim. A identidade da cidade é a própria fonte de inspiração. E a obra deles, em troca, se torna a memória viva dessa identidade. E agora, uma virada de 180 graus. Vamos deixar para trás o poder construído em décadas e a cultura enraizada na memória para entrar num território completamente novo: a fama instantânea construída na tela de um celular. Aqui, a história é outra. A notoriedade não depende de mandatos políticos ou de uma obra de vida. Ela é medida em visualizações, em seguidores, e pode surgir da noite para o dia, de qualquer lugar do mundo, inclusive de Bom Jardim. E aqui está o ponto crucial: a motivação. O contraste é gritante. De um lado temos o serviço à comunidade e a preservação da memória. Do outro, no caso da aspirante a influenciadora Thaís de Bom Jardim, o objetivo é totalmente individual: fazer história para si mesma, não ser planta num reality show, buscar a fama pessoal. Nesse novo mundo, a moeda de troca mudou completamente. O sucesso já não se mede em votos ou em livros publicados. A influência virou um número, algo quantificável: likes, compartilhamentos e, o mais importante de tudo, milhares de visualizações. Certo. Então temos 3 pilares bem claros: o poder político, a memória cultural e a fama digital. O que a gente aprende ao colocar essas 3 realidades lado a lado numa única cidade? O que isso nos diz sobre o nosso presente e o nosso futuro?
Nossa jornada por Bom Jardim nos mostrou esses três perfis. De um lado, Sebastião Rufino com o poder construído pelo legado familiar. No centro, Dodô Félix, com a influência que vem da preservação da memória. E por fim, a Thaís, buscando notoriedade através da fama instantânea. 3 mundos, uma única cidade. A grande conclusão que tiramos de Bom Jardim é esta. O que uma sociedade valoriza e quem ela celebra está sempre mudando. Não existe uma única definição de pessoa notável. Ela é um reflexo direto dos valores e das ferramentas de cada época. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Nessa transição do serviço comunitário para a construção da marca pessoal, da memória coletiva para a aspiração individual, o que a sociedade ganha com isso? E talvez o mais importante, o que será que a gente arrisca perder nesse caminho?